Vai começar mais um podcast. Os Notáveis, com Patrick Rodrigues. Olá pessoal, eu sou o Patrick Rodrigues e, como eu já disse desde o início, eu criei este canal para levar um pouco de Brasília, de Minas ao mundo. Aliás, para falar de pessoas notáveis. E hoje, uma pessoa bem notável na sociedade aqui em Brasília de Minas. Mas antes de falar do meu convidado, quero aqui agradecer o apoio da Drogaria Barbosa. O podcast Os Notáveis tem o apoio da Drogaria Barbosa, que é a drogaria do Barbosinha. Olha, medicamentos e perfumaria com melhor preço, é claro, Drogaria Barbosa. Preço baixo em perfumaria e medicamentos. É só ir lá e falar com o Lucão, que ele faz aquele preço super especial para você, viu? Bem no centro da cidade, ali pertinho da prefeitura. Vou deixar o WhatsApp para você, 99207-9819, é Drogaria Barbosa. Temos também o apoio da MG Telecom, internet boa, 100% fibra ótica, é MG Telecom, Wi-Fi, instalação grátis, sem contrato de fidelidade, hein? Conecte-se ao que importa. Assine já, em frente à rodoviária, bem no centro de Brasília de Minas. Atendemos também em Ponto Chique, Campo Azul, Ibiaí, Cachoeira de Manteiga, Bom Jesus da Vereda, é MG Telecom. E Conecta Celular, a melhor assistência técnica com o grande Wagner lá na Conecta Celular, no centro da cidade, ali pertinho da rodoviária também, na Josefina Palma. Conecta Celular, vou deixar aqui o e-mail para você, o site, melhor dizendo, para você entrar lá e se conectar na conectacelular.com. Josefina Palma 212B, no centro da cidade. Drogaria Barbosa, MG Telecom e Conecta Celular, apoiando o canal podcast Os Notáveis. Ele é filho de um grande médico, Dr. Rubens, e filho também de uma grande musicista. Eu acredito que é dessa forma que fala. Se não for dessa forma, ele vai me corrigir. É a dona Conceição. Dr. Rubens e dona Conceição são os pais de Dr. Alexandre Simões, grande advogado aqui em Brasília de Minas. É isso, Alexandre? Se eu estiver falando alguma coisa errada, pode me corrigir, viu? Tá certinho, Patrick. É isso mesmo. Eu tenho a agradecer muito o convite de estar aqui. O nome do canal já indica, né? Podcast Os Notáveis. Significa que a pessoa que chama tem uma consideração com a gente, de entender que a gente é notável. Se é notável, por isso que a gente é convidado. Várias pessoas vieram aqui, Patrick, e deram uma excelente entrevista. E eu destaco muito a entrevista do Dr. Antônio Pinto. Por ela... 96 anos, hein? 96 anos. Por aquela entrevista, a gente tem uma base da importância do canal. Ô Alexandre, você falando sobre isso, eu quero até fazer uma ressalva aqui, e seria injusto se eu não fizesse esse agradecimento a você. O canal, quando começou, eu tive um apoio muito assim grande de muitas pessoas, e uma dessas pessoas foi o Alexandre Simões. O Alexandre foi aquela pessoa que, quando eu estava precisando de inscritos, ele saiu de casa em casa, batendo de porta em porta, pedindo todos os seus contatos para se inscreverem aqui no canal. Eu sou eternamente agradecido ao Alexandre Simões, ao Felipe, que também me ajudou muito, que me deu a ideia de fazer o canal, de colocar aqui o podcast. E olha, gente, antes que algum maldoso possa falar alguma coisa, eu já quero dizer o seguinte, que o Alexandre Simões, ele está aqui não foi porque ele me ajudou no início, na divulgação, com o apoio, não. Ele está aqui porque ele realmente é uma pessoa notável, uma pessoa que se destaca na sociedade. Você vai conhecer a história do Alexandre Simões, não somente a história do advogado Alexandre Simões, mas também do Alexandre Simões, que foi inspiração para muitos entrarem na academia para fazer musculação. E eu estou dizendo isso, Alexandre, sabe por quê? Porque quando eu divulguei lá na internet, lá nas minhas nas redes sociais, que você estaria aqui, imediatamente o Felipe já falou assim, eu quero fazer uma pergunta para o Alexandre Simões. E é assim que eu vou começar o podcast com você, Alexandre, fazendo a pergunta do Felipe. Ele falou assim,
Pergunta para ele, Patrick, se ele tem noção de quando ele treinava lá na academia Energia em 2001. Eu falei, Felipe, eu não lembro porque eu não sou dessa época, eu sou mais novo. Ele falou que é em 2001 que foi o que aconteceu. Se você tem noção de quantos atletas que ali estavam se inspirando em você, em fazer musculação por sua causa, né? Porque você era um atleta, uma pessoa que se dedicava à musculação. Ele chegou a falar que você tinha quase 50 de braço e a cintura fina. Eu falei, Felipe, então o tempo passou e as coisas mudaram, né? Eu vou começar com essa pergunta, Alexandre, para mostrar para as pessoas que você tem uma história muito bonita, antes mesmo de ser advogado. A gente vai falar de direito, de advocacia, enfim, durante a nossa conversa, viu? Ô Patrick, eu penso que tudo aquilo que a gente faz por amor e por paixão, aquilo ali, de uma certa forma, ela reflete nas pessoas. E realmente, hoje em dia, a gente acaba deixando um pouco a saúde de lado para cuidar de família e de vida financeira, principalmente. É muito trabalho. E esse trabalho, ele acaba afetando um pouco a saúde física e mental. Porque assim, o Brasil não é um país para amadores. E para você se sobressair em alguma coisa, você tem que se dedicar de forma extrema, inclusive prejudicando a própria saúde. O Felipe falou uma coisa certa, que naquela época a gente treinava bastante na academia. Eu lembro hoje, era a academia de Zé Adão, academia Energia, de Madison, de Ézio, Ronaldão. Ele falou que era lá próximo ao mercado, né? Era próximo ao mercado, ao lado de onde era a Cobal ali. Então assim, nós treinávamos muito por paixão, por amor. A gente sentia se desenvolvendo muito. E já está comprovado pela ciência que as atividades físicas, elas fazem um bem enorme para a mente, para o corpo, principalmente para aquelas pessoas que têm problemas de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Ele te dá mais uma autoconfiança, a pessoa fica melhor. E assim, eu desconheço se eu servia de inspiração, mas talvez as pessoas iam e viam que aquilo ali tinha algum resultado e também gostavam, porque talvez também, Patrick, não seja a musculação em si, mas a forma com que todos se interagiam ali na academia, era uma amizade. Hoje a gente não se vê mais as pessoas conversando, né? Hoje tudo é telefone, e naquela época não, eram muitos amigos. Depois veio o Toninho da capoeira, que veio, o Pijão também. Nós treinávamos muito, eu tinha muita resistência. Hoje eu sinto falta daquele tempo, mas eu quero mandar um abraço aqui para o Felipe, grande amigo, grande companheiro, né, que se incentivou também o canal podcast Os Notáveis. Demais, muito. Eu penso que ele fez muito bem, apesar da gente também já falar, Patrick, eu acho que isso aí tem uma saída, é bom para a sociedade. Eu só penso uma coisa, Patrick, eu não sei por que todas as pessoas não abraçam essa causa. Que causa? A causa de ter um canal no YouTube de uma pessoa de um brasilminense. Por exemplo, você que está assistindo, você tem um pai, tem uma mãe, uma pessoa que tem uma história de vida, igual eu tive meu pai, que teve uma história de vida fantástica, uma história de vida maravilhosa. Se ele estivesse vivo, talvez hoje ele que estaria aqui no meu lugar. E a gente já comentou sobre isso, né, Alexandre? E já comentamos sobre isso. Então, essas coisas vão somar hoje, vão somar para o presente e para o futuro. Porque no futuro a gente morre, Patrick. É isso que eu estou dizendo. Uma representatividade tamanha vai ter essa entrevista que você citou, de Dr. Antônio Pinto, há alguns anos aí para frente. Meu filho, inclusive, conheceu a história do Dr. Antônio através do podcast. Ele nem imaginava que aquele médico ali já salvou minha vida. E quantas pessoas que assistiram aquela entrevista, que vão assistir, vão falar assim, puxa vida, esse homem já me ajudou também muito, já salvou minha vida. E seu pai, Alexandre, pelas informações que eu já tive, era uma pessoa dedicada na medicina, pelas poucas lembranças que eu tenho do Dr. Rubens, que meu pai trabalhava ali na Cobal, e ele sempre passava ali próximo ao mercado.
é dele passando com um livro debaixo do braço. Eu sempre lembro do Dr. Rubens com um livro Patrick, nas mãos. O que é mais interessante é o seguinte: meu pai, ele tinha um ímpeto para estudar tão forte que às vezes a gente chegava de festa 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, tava ele lá no sofá, sentado e lendo, estudando, buscando conhecimento. Então você tava conversando com o papai aqui, perguntasse para ele como que tá a economia na China ou na Índia, qualquer lugar que você perguntasse, ele estava lá pronto para responder. Ele assistia todos os jornais, lia todos os jornais da época e estudava com uma biblioteca imensa e, obviamente, foi um grande escritor, uma pessoa que causa na gente assim, muito orgulho, muita admiração, e principalmente por ser um brasil-minense que saiu daqui numa situação muito complicada, que naquela época, para a pessoa estudar como ele estudava, realmente foi muito difícil para ele nessa época. E ele foi um vencedor. E nós temos pessoas vencedoras aqui em Brasília de Minas. E eu acho que essas pessoas vencedoras daqui, elas devem ser homenageadas pelas pessoas de Brasília de Minas. Nós temos bons profissionais aqui, por que homenagear profissionais de fora? Não que eles não tenham esse direito e esse valor, mas nós temos que fomentar a cultura, tipo assim, agradecer as pessoas daqui também da terra, que somam para a cultura de Brasília de Minas, somam positivamente para uma vida social, com mais categoria, com mais... Enfim, Patrick, são pessoas que têm tudo para apresentar para a sociedade um modo de vida muito bom. Temos pessoas que moram fora e que representam muito bem a cidade de Brasília de Minas. Ô Alexandre, só te cortando aqui, eu quero falar para o pessoal que está nos assistindo que muita gente conhece o Alexandre Simões, esse cara sério de hoje, mas o Alexandre tem grandes causos. Ele, quando para assim para contar causos, ele tem muita história. Inclusive, eu vou pedir ele para contar daqui a pouquinho a história do botijão de gás que pegou fogo lá no colégio. Eu esqueci de mencionar aqui no início da entrevista, do bate-papo, que Alexandre Simões também é um grande músico. Ele toca instrumentos de corda, violão, guitarra e a viola. Inclusive a viola está aqui do lado. Durante a entrevista, durante o bate-papo, a gente vai fazer alguma coisa. Eu não, ele vai fazer alguma coisa aqui na viola. Esse lado de música, Alexandre, esse lado cultural da música, você puxou de sua mãe, que também é uma... a palavra essa é musicista, que fala quando a mulher toca um instrumento? Pode ser chamada assim, ou às vezes a pessoa fala, fulano no jargão popular, né? Fulano é músico, fulano é música, uma boa toca bem e tal. Enfim, Patrick, sim, eu acredito que foi pelo lado da minha mãe e também pelo lado da minha avó, Josefina Nery, que também tocava violão e acordeon, né? A sanfona. Eu acredito que eu puxei um pouco disso, apesar de que eu acho que eu não sei nada, né? Marcos, meu irmão, que tem muito talento. Modéstia. Que isso, Patrick? A gente tá eterno estudante da música. Música é difícil demais. Ô, gente, vamos fazer o seguinte, já que ele falou que não sabe nada, vamos fazer um negócio aqui, só para vocês terem a noção. Eu vou pegar a viola aqui que tá do lado, ele vai fazer só uns pontilhados aqui, eu não sei se é essa palavra certa que fala. Isso não mesmo. Sei, alguma coisa. Pode ficar despreocupado que o microfone capta, beleza, Alexandre. Ele vai tocar, só para vocês terem uma noção. Isso aqui eu vou fazer aqui um pagode de viola. O pessoal gosta muito do pagode, de inspiração do Tião Carreiro, que criou o pagode da viola, né? Começa assim, ó. E diz que não sabe nada, hein, gente? Eita, você quer fazer mais alguma coisa? Você tá aí dedilhando. Patrick, eu vou fazer mais um pagodinho de viola.
pessoal em casa deve estar feliz na hora dessa, viu? Pode colocar aí, Alexandre. Ao decorrer da conversa, a gente vai... É a viola e o violão e as coisas do sertão, Patrick. Isso é coisa boa, gente. Isso é coisa boa. Coisa boa. Alexandre, é o seguinte, para a pessoa tocar a viola, ou violão, ou um instrumento, tem que ter a mesma dedicação que... como se fosse uma faculdade que você estudou para direito? Ó, Patrick, eu acho que a arte mais difícil do mundo é a música. A música é a matemática, é a ciência. Só que tem uma coisa. Na época que a gente começou a tocar o violão, você tinha a opção de ouvir no rádio, né? O que estavam tocando, e você ouvia aquilo, tinha que aprender a afinar o violão da altura que estava o som e pegar aquela música de ouvido. Depois tivemos aquela fase de discos, de fita, então que você poderia ir e voltar várias vezes, centenas, 200 vezes, 300 vezes que fosse, para aprender a tocar um pedaço de um solo, de alguma música. Hoje não, hoje a pessoa entra ali no YouTube e tem aula de tudo quanto é coisa, e as músicas que a pessoa quer aprender tá ali na mão. Mas a pessoa tem que ter o dom também, né? A pessoa ajuda, tem que ter hoje a tecnologia ajuda, mas a pessoa tem que ter o dom. O talento, Patrick, e o dom, elas são assim, coisas discutíveis com a questão do esforço. Tem gente que não tem um dom, mas tem um esforço em comum. Essa pessoa talvez ele seja um melhor músico, e não só músico, mas em todas as profissões, do que um que tem o dom também, larga pra lá e não tem interesse em mexer, apesar de ser super talentoso. Então tem essa questão. Se você gosta, eu falo assim, gente, o ideal é começar a ensinar as crianças, né? A música. Outra coisa que eu gosto muito, a lida com os animais, né? Com cavalo. Eu particularmente gosto muito da lida com cavalo, com os animais, com gado, porque essas pessoas que têm essa interação, elas parecem que se desviam menos dos caminhos bons, né? Se desviam menos dos caminhos bons para um caminho ruim. Então a música serve também muito para isso, educa muito, entendeu? Alexandre, dá para contar a história do botijão de gás lá, que pegou fogo lá no colégio? Tem como? Eu tenho. Eu não sei nem, eu falei aqui, eu não sei nem se pode contar. Nós vamos contar essa história aí. Ô, gente, eu vou falar que isso é a verdade. Eu já fui colega de Alexandre, e depois que eu vi Alexandre formado como advogado, eu admirei. Eu falei assim, moço, como é que aquele cara que atentava tanto na escola se tornou advogado? Então, isso mostra que quando a pessoa tem força de vontade de querer que as coisas aconteçam, as coisas acontecem, né? E no colégio você não era brinquedo não, viu, Alexandre? Isso, só, Patrick, é o seguinte, eu brinquei muito, eu me diverti muito, eu vivi muito, e eu não tenho o menor arrependimento. O meu arrependimento é de não ter brincado e vivido mais. Só que quando eu resolvi estudar também, eu já estava enjoado daquela vida. Falei, eu vou me profissionalizar e bem. Então eu estudava ali minhas 10 horas por dia, 8 horas. Eu lia todos os livros, sempre de capa a capa, de 1.500 páginas, 2.000 páginas. E isso foi bom para mim. Não que eu tenha decorado os livros, mas ficou na minha mente todas aquelas passagens, né? Você tinha dúvida no início qual a profissão, Alexandre, você ia seguir? Não, eu falei que se um dia se eu fosse estudar, eu não tinha nem interesse em estudar. Eu falei que se um dia se eu fosse estudar, eu queria ser um advogado. Alguém te inspirou? Ninguém. A minha inspiração, como profissional, eu falo a verdade, Patrick, eu sempre me inspirei muito de Chiquinho. Dr. Chiquinho, o ex-prefeito de Brasília de Minas. Como é que ele fala, Alexandre? Que Chiquinho, ele é uma pessoa muito, que eu acho assim, uma pessoa muito inteligente, Patrick. E assim, as coisas que ele fazia, assim, como advogado, como político, me admirava muito. Você assistiu o podcast dele? E me admira muito, assisti o podcast dele. Você viu como é que ele falou que se tornou advogado? Que ele teve o desejo de se tornar advogado? Foi quando alguém chamou ele para ir assistir um júri lá e ele ficou fascinado com aquilo. Sempre tem um gatilho, né? A pessoa já tem o dom e ela veio aqui e fala, é aqui que eu vou me identificar. Então, assim, e outra coisa, eu sempre gostei do embate, sabe, Patrick? E também sempre tive esse interesse em defender as causas que eu achava corretas. Então, a partir daí, eu comecei a estudar. Sobre a questão do direito em si, eu nunca tive dúvidas
em relação à minha profissão. Eu sabia o que estudar e como eu poderia me tornar um bom profissional, né? E assim a gente tenta até hoje, apesar de que a cada dia a gente está vivendo uma situação muito complicada no judiciário em si, né? A gente vê muito escândalo, questões de independência de poderes que hoje parece que o Supremo Tribunal Federal quer judicializar, inclusive, a própria administração pública. Então o direito ele se torna cada vez mais complicado, mas é um ramo bonito. Mas na época da escola, Patrick, você voltando ao assunto aí, aconteceu mesmo um episódio na escola que foi muito engraçado. Eu pedi à professora para ir ao banheiro e naquele momento ali, ao sair por lado de fora da sala, eu ouvi um som parecendo de um gás, saindo um gás, uma coisa muito forte. E naquela hora eu estava no pavilhão de cima e quem me viu e quem viu dos outros pavilhões começou a ficar assustado com minha reação. E eu falei, gente, vamos correr porque vai explodir o colégio. Na verdade não era o gás, era uma panela de pressão daquelas gigantescas, aquelas panelonas de fazer macarrão, fazer aquela feijoada. E nisso aí todo mundo saiu correndo e foi muito engraçado. Eu cheguei a pular o muro da escola, teve pessoas que pularam o pavilhão de cima para baixo com medo, e foi engraçado. Foi um dia muito engraçado esse nosso lá, da escola lá. Então isso aí eu acho que é uma coisa que muita gente dessa época aí que está ouvindo o podcast vai se recordar disso aí. Teve consequência, Alexandre, desse alarme falso? Não teve consequência não, porque na verdade eles também da cantina tiveram uma certa responsabilidade no momento em que esse ar começou a sair com essa força desse jeito e apavorou todo mundo. O barulho assustava. Assustava. Era um barulho muito forte. E aí ninguém enxergava nada na cantina, estava tomado por aquela névoa da panela de pressão soltando aquele ar ali naquela hora. Aí todo mundo apavorou, né? Ninguém ficou nas salas de aula nesse dia. Alexandre, como que é o dia a dia de um advogado? Porque eu sei que em dias de júri, né? Tem aqui a audiência, é um dia assim que acho que mexe com um pouco com o psicológico, não só da pessoa que vai ser julgada, enfim, do modo em geral, do juiz, mexe com o psicológico de todo mundo. Como que é o dia do advogado num dia de júri? Palavra, Patrick, advogado vem de advocácio, ou seja, você chama a responsabilidade da defesa de outra pessoa para você. Só que o papel do advogado é um papel de meio e não de fim. O advogado ele não é obrigado a dar uma causa ganha, inclusive é até proibido ao advogado referir ao cliente falando, essa causa sua eu te dou aqui 100% de chance dela estar ganha. Isso aí é ganho, é proibido pelo Código de Ética da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. No entanto, Patrick, nós vivemos situações de tensão extrema em que, queira ou não queira, a gente acaba colocando a vida da pessoa na mão da gente. Então isso acaba ocasionando uma tensão muito grande, uma ansiedade muito grande, a ponto de adoecer, né? Assim, a gente conversa com pessoas, com psicólogos, com psiquiatras, e eles falam que a maioria da clientela é dessa parte do judiciário, que lida com o judiciário, né? Então, nós temos várias situações em que traz essa aflição para o profissional. É uma profissão de grande aflição. Um júri, para você ter ideia, Patrick, ele começa ali às 8 da manhã e nós já fizemos júri que já encerrou ali meia-noite, igual foi numa ocasião na comarca de São Francisco, em que estávamos eu, Dr. Diego Felipe Antunes, Dr. Escobar, Dr. Celso, Dr. Nilmar, Dr. Pedro Ribeiro, e nós fizemos um grande júri esse dia. E ele acabou causando assim bastante tensão
porque realmente o plenário do júri ele é muito complicado e a pessoa tem que ir muito preparado para aquilo, tem que estudar muito. Então não é uma profissão fácil, não. Você lembra do primeiro? Lembro do primeiro júri que eu fiz. O cidadão, ele teve um problema com a mulher e um sujeito estava dando de cima dessa mulher e ele então acabou agredindo o pescoço desse sujeito, desse elemento, e veio a matar essa pessoa, né? Tirar a vida dessa pessoa. Na época nós defendemos a legítima defesa da honra, que hoje com toda a razão está em desuso, né? Acho que realmente a violência ela tende a cessar na sociedade, deve cessar, deve a violência ficar nem em último plano, em plano algum da sociedade. Mas a legítima defesa da honra já foi usada em grandes julgamentos, como usava o grande Evaristo de Moraes Filho, nos seus júris, por exemplo, no caso do Oca Street, que ele me parece, se eu não estou enganado, parece que ele usou essa tese da legítima defesa da honra. Enfim, são vários percalços que a gente passa nessa profissão, que não é brincadeira, não é fácil. Ser advogado é muito difícil, ser juiz não é tão difícil, ser promotor não é tão difícil, mas ser advogado, você lida diretamente com o cliente te liga, ele te cobra, ele quer um resultado, ele quer pressa. Não existe pressa na justiça, Patrick. A justiça hoje, um processo é no mínimo aí 2 anos para poder tramitar. E as pessoas querem as coisas para ontem, com toda razão. As técnicas processuais de antecipação de méritos, igual, por exemplo, com as antecipações de tutela, né, com as tutelas provisórias, que hoje tem a antecipação de tutela, antecipação e a tutela cautelar, praticamente todas juntas, são técnicas para facilitar esse acesso da justiça. E muitas vezes você leva para o juiz e o juiz não consegue entender que aquilo é importante, porque às vezes é muito mal assessorado, pode acontecer, às vezes tem muita carga de processo, e a gente também não pode colocar culpa. O doutor Eduardo falou comigo esses dias, que é o juiz daqui da comarca, tem 7.000 processos tramitando na comarca dele. Ele é um juiz para 7.000 processos. Tem lógica? Eu pergunto. É muito difícil. Então a profissão acaba se tornando uma coisa bem complicada, Patrícia. Já são quantos anos, Alexandre, você como advogado? Eu tenho 12 anos de profissão. Nunca trabalhei em outra coisa a não ser na advocacia. Eu estou te perguntando isso porque eu quero te fazer uma pergunta. Diante de tanta dificuldade, igual você já expôs aqui, chegou algum momento que você se arrependeu em ser advogado, se tornar advogado? Várias vezes. Pensou em mudar de profissão? Eu pensei em mudar de profissão dentro da própria carreira jurídica. Eu sou treinado para isso, eu vivi disso, então não tem como hoje eu querer mudar de profissão. Eu posso mudar de, assim, entre aspas, né, de profissão, entre aspas, por exemplo, a ser um promotor de justiça, um juiz, ou a talvez um escrivão. Sempre passa pela cabeça da gente, até pelas condições de trabalho que tem. Em relação a bons planos de aposentadoria, às vezes aposenta até com salários integrais. Então a carreira jurídica ela é muito promissora nesse sentido, mas a advocacia ela vai trazendo dia a dia desafios, e o que desanima não é a profissão em ser advogado, em lidar com a lei, em lidar com a doutrina, em lidar com a jurisprudência. O que desanima é lidar com juízes, né? Os juízes que, por vezes, eles não entendem a magnitude da função que exercem no Estado. Passam no concurso e ali começa a trabalhar como se a vida das pessoas não tivesse. Processo não é só número, processo são pessoas. Nós estamos lidando com pessoas e é isso que eu queria que a magistratura entendesse. Há um ser humano ali que precisa de um respaldo jurídico. Por isso que eles ingressam com as ações e tem gente que precisa muito, principalmente em causas de previdência, né, Patrick? Porque a gente vê pessoas aí que passando
grande sofrimento, e às vezes você entra com ação, as liminares são negadas, depois que recebe, tem que pagar um mundo de dinheiro para o advogado que pegou a causa, que está recebendo os atrasados e tudo, porque também o advogado, ele não vai querer cobrar pouco, né, em relação a esses atrasados, porque por vezes ele teve que trabalhar no processo 10, 11 anos, e talvez isso nem pague o trabalho que ele teve. Então existe sim situações que deixam a gente muito chateado. Tem clientes que não entendem a dificuldade do que é um processo e às vezes são agressivos, sabe? E na hora que é agressivo também, eu, por exemplo, tenho um estupim curto, eu vou responder também com agressividade, porque as coisas são conversadas e as pessoas devem tentar entender o que acontece. Não simplesmente, vou lá xingar o advogado porque o advogado está fazendo isso, mas você está entendendo como que funciona o judiciário? Você entende como que funciona toda essa máquina da administração da justiça? Então, se a pessoa não entende, como que ele vai te cobrar uma coisa que ele mesmo não entende? Então, essas são situações que deixam a gente, assim, bastante chateado com a justiça, Patrick. Então, sim, já pensei, sim, em desistir. Gosto muito da minha profissão, acabei não desistindo porque a gente sempre vai vencendo essas batalhas, essas guerras que tem na justiça. E, graças a Deus, as pessoas reclamam porque a gente não é perfeito, mas reclamam pouco, né? Da minha parte, eu ouço, eu não sei se é porque não fala comigo, mas eu ouço muito pouca crítica a meu respeito. Mas quando vem essa chateação, esse estresse, o que o advogado Alexandre Simões faz para desestressar? Seus hobbies? Eu faço para desestressar, a primeira coisa, Patrick, aquilo que diz na Bíblia, né? Eu olho para os montes, que é de onde vem meu socorro, né? Meu socorro vem de Deus. Então eu sempre busco o apoio espiritual de Deus, da igreja. Minha igreja, eu tenho mais de 25 anos da Congregação Cristã do Brasil, e eu quero aqui fazer uma homenagem ao ancião da nossa igreja, Marcos Osvan, que é uma pessoa, para mim hoje, está sendo entre uma das maiores autoridades de Brasília e de Minas, como autoridade espiritual que é. Talvez ele nem tenha a noção da dimensão da importância dele aqui na sociedade. E assim, eu sempre busco o apoio de Deus. E gosto também, Patrick, de sair na zona rural. Eu gosto de lugar vazio. Eu não gosto de entrar em lugar onde tem muita gente, não. E eu digo isso por quê? Porque eu acho que cabeça cheia, lugar vazio, né? Cabeça vazia, lugar cheio, muito tumultuado, muito cheio de carro, prédios. Eu não suporto esse tipo de coisa, sabe, Patrick? Você gosta de contato com a natureza? Eu gosto muito da natureza, eu gosto de estar no meio das pessoas da zona rural, eu gosto de conversar com eles, eu gosto de ouvir o que eles têm para falar. As pessoas têm uma falsa percepção, chamar o sertanejo de jeca, tristeza do jeca. Nestes versos tão singelos. Por que tristeza do jeca? Porque o jeca é considerado aquela pessoa burra. Patrick, quem acha isso precisa de sair, precisa de estar com a gente, ir na roça para poder ouvir. Aí eu quero saber se você vai conseguir contar uma história como eles contam, se você vai entender de coisas importantes como eles entendem. Afinal de contas, a própria zona rural é que sustenta você. É a zona rural que coloca esse alimento que você vai comer daqui a pouco aí. É de lá que sai tudo. Então nós temos que valorizar muito. Eu amo, sou apaixonado pela zona rural mesmo, pela pecuária, pela agricultura. Eu gosto, acho bonito. E eu me identifico muito. Gosto muito de ir lá no barzinho Tom Eduardo. De vez em quando, né, Patrick? Nós vamos lá. A gente toma uma cervejinha ali também, nada exagerado. E a gente escuta muita história boa, muito caso engraçado. E a gente fica muito feliz nessas ocasiões. E por falar em zona rural, Alexandre, por falar da roça, a fazenda, né, de propriedade da sua família, tem uma história que aquela casa que vocês têm lá como sede, lá na fazenda, pertenceu ao Coronel Sansão. Patrick, aquilo ali é uma das casas, infelizmente, hoje está em ruínas. Assim, mas eu acho que durou muito, eu não sei precisar a data. Eu acredito que aí uns
200 a 250 anos de existência daquela casa lá. Tem muita história para contar, né? Na época era chamada de retiro. Até hoje é chamada de retiro, mas naquela época as pessoas se aglomeravam ali, né? Depois, mais para frente, minha avó fazia as festas ali junto com meu avô. E era um lugar muito movimentado, um lugar. Qual o nome dos seus avós, Alexandre? Bacana. Meu avô chamava José Simões Júnior e a minha avó Josefina Neri. A minha avó, ela morava ali onde hoje é o Banco do Bradesco. E meu avô, vocês devem conhecer aí pela Rua Juca Simões, né? É o seu avô. É meu avô Juca Simões. Ele faleceu cedo, meu pai tinha 9 anos quando ele morreu. Juca Simões. Então tem a justa homenagem em Brasília de Minas. Você, a sua família tem história, né? Tem história. Prova que vocês são pessoas notáveis, porque, olha aí, o seu avô tem o nome de uma rua aqui em Brasília de Minas. Isso mostra que... Já tem o nome do seu pai? Tem. Tem? Tem a rua, a rua da casa de Franciele, minha namorada, é Rua Rubens Neto Simões. Ah, tá. Ali ao fundo ali do hospital. Alexandre, uma coisa que eu vejo em suas redes sociais e que muito me admira também, eu fico impressionado e acredito que quem te conhece sabe, é o seu jeito de ser como pai. É admirável, porque você tira realmente, em meio a tantas coisas que você faz como advogado, os seus afazeres, que são muitos, você tira aquele tempo especial para suas filhas, né? Patrick, eu tenho 3 filhas, a Maria Eduarda, a Maria Fernanda e a Clarice. O ser humano, ele pode optar por 2 coisas, os homens. Você pode cuidar dos seus filhos e pode não cuidar. Isso é uma opção de cada um. Só que o problema é o seguinte: para quem recebeu afeto e amor, eu acho o mínimo que ele deve fazer é proporcionar aos filhos também muito afeto e amor, como eu recebi, né? E eu vejo que as crianças, elas não têm mais, Patrick, aquela vida que a gente tinha. As crianças hoje, elas ficam presas dentro de casa. Elas ficam apreendidas em um telefone celular. Então, assim, a gente causa angústia de saber como que éramos nós naquela época e como que são as crianças hoje. Então, eu fico com pena de pelo menos não poder dar um pouco de afeto, de um pouco de atenção para as crianças, minhas filhas ou qualquer criança. Eu sempre apoio. Quando uma pessoa vai lá no escritório para fazer um processo de família, por exemplo, eu sempre apoio os homens a pagar a pensão direitinho, sabe? Assim, dentro do limite que dá para pagar. Que é o mínimo que ele tem que fazer. Que é o mínimo que ele tem que fazer. Um mínimo sempre vai ter, sabe? Mas sempre eu incentivo ter o contato com o filho para evitar problemas de ex-cônjuges ou ex-companheiros brigando e isso interferindo na vida dos filhos. Os filhos não tem nada com isso, Patrick. Então eu acho que a gente tem que dar esse apoio sim para os filhos. Eles vão pegar um país, um mundo muito diferente do nosso, pode ser que seja muito pior, e eles têm que ter essa base emocional construída desde então. Então eu acho que isso sim é uma coisa muito importante. Eu sempre falo a vocês que são pais, não deixa briga de família prejudicar o relacionamento seu com seu filho, até porque você não sabe se no dia da manhã é um desses filhos que você tem que vai te dar a mão quando você estiver numa situação complicada de saúde, ali no leito de morte, onde você precisa de um apoio. Talvez naquele momento seu filho vai estar ali para te atender. O que você vai fazer? Cuida dele hoje para ele poder cuidar de você amanhã, se for o caso, né? Apesar de que o amor tem que ser gratuito, independente de contraprestação, mas acontece. Com certeza. Né? Nas suas redes sociais também, de vez em quando aparecem alguns assuntos polêmicos, você de vez em quando faz alguns vídeos reivindicando alguma coisa e tal. Você tem pretensões políticas? Você pretende ser candidato a alguma coisa?
Não responde agora não, deixa eu agradecer aqui a Drogaria Barbosa, que está apoiando o podcast desde o início. A Drogaria Barbosa está com a gente. A Drogaria do Barbosinha, Grande Lucas, medicamentos e perfumaria com o melhor preço, é claro. Drogaria Barbosa, ali pertinho da prefeitura, bem no centro da cidade. Lembrando que a Drogaria Barbosa cobre qualquer oferta da concorrência, beleza? Próxima à prefeitura, como eu já disse, e o WhatsApp é fácil, 992079819. Agradecer também aqui a MG Telecom, internet boa é MG Telecom, 100% fibra ótica, Wi-Fi, instalação grátis, hein? Sem contrato de fidelidade, conecte-se ao que importa, assine já. MG Telecom, em frente à rodoviária de Brasília de Minas, 998729866 é o WhatsApp. Lembrando que a MG Telecom também atende em Ponto Chique, Campo Azul, Ibiaí, Cachoeira da Manteiga, Bom Jesus da Vereda e perto da rodoviária, bem no centro da cidade, também tem a Conecta Celular com o grande Wagner, a melhor assistência técnica do Brasil. Wagner é o famoso MacGyver de antigamente, ele fabrica a peça se não tiver. Conecta Celular, no centro da cidade, próximo à rodoviária, ali na Josefina Palma, 212B, no centro. Conecta Celular.com. Voltando à pergunta, como eu disse, de vez em quando, de vez em sempre, a gente vê alguns vídeos lá nas suas redes sociais e as pessoas às vezes ficam pensando, Alexandre pensa em se candidatar? Patrick, primeiro assim, eu não posso falar que um dia vou ser ou não candidato. A gente não sabe se o povo um dia precisa da ajuda da gente. Se precisar, logicamente a gente vai estar para atender, né? Mas hoje eu tenho meu escritório muito bem organizado, minha vida como advogado hoje é muito tranquila. Eu tenho meus clientes que chegam para mim, Patrick, até falam assim, eu quero que você seja meu advogado, perdendo ou ganhando, mas eu quero que você trabalhe para mim, pelo tipo de trabalho que a gente presta. Então isso para mim já está muito, muito bem resolvido. Por outro lado, a questão da política, Patrick, em questão assim, não sei se um dia eu sairei candidato a alguma coisa aqui em Brasília, mas eu espero sinceramente que as pessoas que representam a nossa sociedade, a nossa cidade, são os vereadores e os prefeitos, o prefeito que está aí ou outros que virão aí para frente, eles devem se lembrar de uma coisa, Patrick. A cidade não é deles. A cidade é do povo. O povo que construiu, o povo é que ajudou a construir a cidade de Brasília de Minas, é que ajuda a construir o país. Mas, então, por que eu quero dizer isso? Porque nós que somos população, nós vemos as coisas erradas e como eu não tenho rabo preso com ninguém e nem preciso disso, então eu acredito que eu possa falar aquilo que eu penso, mas não com pretensões ou ganância com política, mas aquilo que a gente acha que é certo. Eu vou te dar um exemplo aqui, por exemplo, um exemplo aqui. Você pega aqui hoje aquele matadouro municipal, o antigo matadouro que hoje eles estão pretendendo fazer daquele local ali um museu. Eu sempre fui contra aquilo. Eu acho aquilo uma perda de dinheiro público imensa. E eu não consegui entender até hoje onde que está o Ministério Público para poder estar investigando, avaliando essa situação. É muito dinheiro envolvido para nada. Mas você apoiou o candidato Marcos Vinícius. Apoiei, apoio. Mas eu não apoio ele nisso. O Geelson fez muita obra boa na época dele, demais. Ele que começou aquela avenida sanitária, muito asfalto ali no bairro Santa Cruz, outros asfaltos aqui na cidade que atenderam muito bem a população. Mas essa iniciativa de fazer um museu, para mim, eu nunca gostei, nunca vou gostar. Se alguém quiser achar ruim com isso, fique à vontade, mas eu sempre vou manifestar as minhas posições. Até porque um lugar daquele ali no centro, muito bem seria ali um hospital, uma clínica, poderia ser um centro administrativo do município, uma quadra poliesportiva, né? Poderia ser uma creche.
né, no centro da cidade. Aí você vai colocar um museu para qual finalidade, para que vai servir aquilo, Patrick? Para nada. Mas estou fazendo essa crítica só para exemplificar o porquê que às vezes a gente fala as coisas, né? A gente quer que os asfaltos da cidade sejam só asfaltos bons, quentes, para quando vier a chuva, não levar tudo embora, vir aquela buraqueira na cidade, depois vai ter mais despesa para poder arrumar, que se faça, mas que se faça de uma vez. Política é uma questão muito complicada da gente falar, discutir, né? Eu espero que o prefeito Marcos Vinícius, ele continue fazendo as obras, inclusive no centro da cidade, igual ele tem feito. Eu acho muito importante urbanizar o centro, né? O centro nosso já tinha acabado e ele está tentando urbanizar. E não que eu esteja falando isso de apoio, mas todos os prefeitos fizeram, igual o Gerson também fez, né, na época dele. Vamos falar um pouquinho da sua história, mais um pouco da sua história, porque você tem algumas passagens muito interessantes com Moisés, né? Moisés Careca, alguns casos engraçados também. Moisés hoje mora em Montes Claros. Moisés é uma figura, Patrick. O Moisés não deve demorar muito para vir aqui no podcast dos notáveis aqui. Eu vou fazer o convite, vamos ver se ele tem um tempinho lá para vir. Ele é uma pessoa super... Moisés é uma pessoa muito engraçada. Que é neto de seu Oswaldinho Mansador. Moisés, quando eu estudava, às vezes eu estava ali dormindo, 2 horas da manhã, batia no portão, eu saía para olhar quem era Moisés. Quando eu abri o portão, ele já vinha já contava um negócio ali, eu já começava a rir, entra pra cá, Moisés, vamos conversar e tudo. É uma pessoa muito alegre, né, Patrick? Faz parte da vida da gente. Mas o Moisés, ele abandonou muito Brasília de Minas. Ele precisa voltar às suas raízes, estar aqui com a gente novamente, pra gente poder sair. Faz falta demais, mas... Pra levar ele aí numa zona rural aí, pra gente poder reunir com os amigos, pra conversar, pra ouvir o que ele tem pra falar, que é o melhor contador de história que existe. Com certeza, com certeza. Moisés tem história pra contar. Ele é neto de seu Oswaldinho Mansador, filho de Dona Nise da Pastoral. Moisés, eu posso dizer que é como se fosse um irmão. A gente foi criado ali no bairro Botelho, eu morava em frente à casa, os nossos pais moravam ali de frente, uma casa para outra, e sempre que eu vejo Dona Nise, cadê Moisés, Dona Nise? Tá por aí, Moisés tá em Montes Claros. Eu lembro de um episódio que Moisés, ele perdeu, né, os cabelos, ficou totalmente careca, inclusive o apelido ele usa, né, Moisés Careca, e Moisés pegou um nuguete preto e passou na cabeça. Eita, moço. Alexandre, eu sei que você tem história demais com Moisés. O Moisés teve uma, Patrick, a gente tava jogando bola, aí acho que ele foi correr, bateu a boca na grade e abalou um dente. Aí ele correu lá pra casa, tava passando água na boca, eu tava com o Filipão, um amigo nosso, grande Filipão, gente fina demais, lá de Montes Claros. Aí eu falei, ô Felipe, você já imaginou Moisés careca, do jeito que ele tá aí, ainda sem um dente? E ele foi e ouviu. Mas ficou igual o capeta com a gente da Patrick esse dia. Com raiva? Vocês não é amigo meu não, vocês são falsos, fica falando comigo de trás. O Moisés era muito engraçado, é muito engraçado, né? É uma pessoa sensacional. Com certeza, com certeza. E tem feito um trabalho social em Montes Claros que... Muito bom. Sem precedentes, talvez, até no Brasil, né? Em termos em comparação... É realmente uma pessoa. Esse trabalho que Moisés faz lá em Montes Claros já reflete aqui em Brasília de Minas. São muitas pessoas beneficiadas com cestas básicas. Chega Natal, crianças ganhando presentes, enfim. Eu vou fazer de tudo para trazer o Moisés aqui para o pessoal conhecer um pouquinho mais da história do Moisés. Moisés tem uma história fantástica mesmo, Patrick. Vale a pena. Você também teve um amigo, Alexandre, que foi em Montes Claros, numa lanchonete, na BR, lá. Eu não vou falar o nome da lanchonete, não. Tava lá num lugar lá em Montes Claros e o amigo... Aqui, é uma lanchonete assim muito, vamos dizer, requintada, né? Nós chegamos lá, um lugar de luxo, um lugar luxuoso, cheio de gente sentada, madames, e aquele pessoal tava lá. Aí eu cheguei com o locutor Patrick Rodrigues. Aí Patrick chegou lá, eu falei, seu Patrick, vê com ele se tem uma porção daquele negócio que a gente gosta de comer lá em Brasília. Patrick vira pra moça e fala na frente de todo mundo: ô dona, a senhora faz aí porção? De quê? De tripa de porco?
No meio de todo mundo, o povo olhava assim, assustado, e eu não conseguia parar, me conter de todo rir de bater. Muito engraçado esse ai. Alexandre, o que Brasília de Minas representa para você? Eu estou te fazendo essa pergunta porque, como você citou aqui há uns minutos atrás, sobre a questão de gostar do povo de Brasília de Minas e querer uma cidade melhor, até mesmo para as futuras, das próximas gerações, né? Ó, Patrick, Brasília de Minas foi o lugar que eu fui criado, não nasci aqui, eu nasci em Belo Horizonte, fiquei 7 anos lá. Depois dos 7 anos para frente eu fui criado aqui. O que eu gosto de Brasília de Minas é o potencial das pessoas. As pessoas só precisam um pouco de ter mais tranquilidade na lida um com o outro, né? Ser mais amáveis um pouco, tentar viver uma vida com mais tranquilidade, sabendo que eles também têm capacidade de crescer. E o que eu quero é isso. Eu gostaria que todos crescessem bastante, que as pessoas fossem muito bem financeiramente também, porque com isso gera mais renda, gera mais lucro para todo mundo. E assim, eu tenho essa esperança que um dia Brasília de Minas continue melhorar, exportar inteligências igual tem sido feito, né? Brasília de Minas exporta inteligência para o mundo. O mundo recebe pessoas de Brasília de Minas com os braços abertos. E isso é importante a gente continuar com isso, né? Fazer com que todas as pessoas possíveis tenham seus cursos superiores, sejam bem formados. Essa é a minha esperança, a esperança de ter uma cidade mais desenvolvida, né? Com todas aquelas ruas ali do centro asfaltadas, limpas, né? Isso aí eu gostaria muito de ver. Uma cidade hoje, Brasília de Minas vive hoje o érebo, Brasília de Minas vive no escuro, Brasília de Minas precisa de luz, né? Deus mesmo falou na Bíblia lá que ele viu que a luz era boa. Nós precisamos de iluminar essa cidade. A cidade nossa é muito escura, para trazer com essa luz talvez um pouco mais de alegria para o cidadão brasiliense. A gente nota que hoje, Patrick, as pessoas de Brasília de Minas não tem mais um lugar para sair à noite. Tá tudo muito triste. As pessoas saem daqui, vão para São Francisco, vão para a cidade de Montes Claros, Januária, Coração de Jesus, mas Brasília de Minas mesmo oferece muito pouco. É preciso que os empresários da cidade tenham esse ímpeto de criar cada vez mais opções para as pessoas aqui. Então a gente torce pela cidade. É uma cidade muito tranquila de se viver, sabe? O índice de crime é muito baixo ainda. Então, assim, logicamente que tende a crescer com o desenvolvimento. E a gente espera que Brasília de Minas sempre melhore, nunca fique estacada ali do jeito que as pessoas, alguns parece que querem, mas que se desenvolva bem, né, que possa apresentar melhorias para o futuro de todo cidadão. É isso que eu espero. Você esteve recentemente em Januária em um evento. O que era aquele evento lá, Alexandre? Patrick, aquele evento lá, assim, é a Semana do Advogado. Você foi convidado? E eu fui convidado por uma colega minha de faculdade, a Ana Paula, a querida amiga Ana Paula. E eu conheci lá o presidente da OAB de lá, o doutor Juliano, pessoa sensacional, que canta também, canta bem as músicas de Bruno e Marrone. Então, assim, foi um momento maravilhoso na minha vida. Eu pude falar um pouco sobre direito penal, sobre fundamentação de decisões. São temas complicados. Eles me ouviram bem, me receberam muito bem ali. Eu gostei muito, viu, Patrick? E eu acho que essas coisas, é isso que eu venho falando. Vamos fomentar a cultura em Brasília de Minas também, com eventos. Nós temos tantos advogados bons. Dizem que eu sou um bom advogado, eu não sei. Pode ser que sim, mas eu sei que temos advogados excelentes aqui em Brasília. Nós não temos mais uma semana jurídica ali para poder estar junto. Vai ficando só aquela frieza do dia a dia da profissão. E o direito existe uma cultura, uma filosofia, uma sociologia. É uma cultura imensa para poder ser explorada, como você viu no vídeo que eu explorei um pouquinho, só um milímetro do que seria um pouquinho do direito. Então essas coisas a gente tem que cobrar. A gente quer que os próprios advogados
apareçam, falem. Você, por exemplo, você fez uma excelente entrevista com a doutora Gabriela e a doutora Tatiana, né? Lá no sala de entrevista, na TV Acontece. Na sala de entrevista, as pessoas conheceram elas, as pessoas estão vendo a capacidade desses profissionais, de outros tantos que também podem se apresentar, Patrick. E eu acho que eles precisam disso, precisa desse incentivo, né? E a gente espera que o comando da OAB daqui a um tempo seja mais bem administrado nesse sentido também, porque direito, acima de tudo, é ciência e acima de tudo é cultura. E nós precisamos de fomentar a cultura aqui em Brasília de Minas também, nesse ponto. Então eu estive sim em Januária, fui muito bem recebido por pessoas maravilhosas, e ao mesmo tempo fiquei muito triste de saber que lá foi feita uma semana jurídica e nós temos aqui a sede da OAB imensa e que não recebe ninguém e que as coisas parece que paralisaram no tempo, e eu não falo isso aqui por maldade com ninguém, sou amigo de todos, mas eu acredito que quem fala a verdade não merece castigo, Patrick. Alexandre, tem alguma coisa aqui que a gente não conversou, que eu não te perguntei, que você queira deixar aqui gravado no podcast? Porque, na verdade, meu objetivo com os podcasts é deixar a história da pessoa registrada aqui para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais. Tanto que passou aqui outro dia o Xereré do Picolé, ele tem uma história muito bonita no rádio que essa juventude não conhecia, e muita gente me para na rua e fala: Patrick, eu não sabia que aqui já teve rádio AM, o cara já entrevistou Chitãozinho, Chororó, né? E é interessante. Eu gostaria que você também fosse dessa forma, que com você fosse dessa forma, deixar registrada aqui a sua história. E eu quero aqui, Alexandre, mais uma vez, sem essa questão vamos deixar assim essa questão bem clara. O meu agradecimento com você é grande, é forte por causa da bondade que eu vi em seu coração em querer me ajudar no início do canal, e até hoje me apoia muito. Você chegou até divulgar em suas redes sociais, pedindo às pessoas que apoiassem o canal, me ajudou em todos os sentidos. Eu quero aqui deixar os meus agradecimentos registrado o meu agradecimento a você, ao Felipe e tantos outros que me ajudaram, mas você foi assim uma pessoa que de uma forma bem direta me ajudou muito, me ajuda todos os dias. Eu quero aqui agradecer imensamente a sua bondade, a bondade do seu coração, que eu sei que você fez isso, não foi para receber nada em troca, e sim pelo simples fato de ter um coração bondoso mesmo e gostar de ajudar as pessoas. Eu fico muito agradecido, fico lisonjeado em poder falar que sou seu amigo particular. Obrigado, e igualmente. Fico muito feliz em receber você aqui, porque essa entrevista aqui, muita gente estava me cobrando: aí, Alexandre, cadê? Tá aí, gente, ele tá aqui hoje. Muito agradecido mesmo, Alexandre. Patrick, eu acho assim, eu sempre falo, por que não um podcast? Por que não? Por que as próprias pessoas daqui da cidade não valorizam as pessoas daqui? Sabe? Eu acho que um trabalho igual esse que você está fazendo aqui hoje vai ter uma repercussão para o futuro. E por que não apoiar? Porque essa questão de parece que existe uma briga, uma picuinha interna entre as pessoas, não precisa disso. Eu acho que tem que apoiar. Por exemplo, nós vimos aqui histórias de vida aqui. Nós assistimos o Francisco de Assis Simões, o Dr. Chiquinho. Fala um pouquinho igual ele aí, Alexandre. O Patrick Rodrigues, toda vez ele me pede para imitar Chiquinho. Mas eu ainda não cheguei nesse ponto ainda não, Patrick. Então o Chiquinho, o próprio Paulo Antônio, o doutor Antônio Pinto, né? Assim, nós que estamos aqui falando de coração para as pessoas, eu acho que isso é muito positivo. As famílias gostam de ouvir. E eu tenho um pedido para fazer, Patrick, é o seguinte: eu queria que você saísse da cidade para a zona rural. Eu queria tanto que as pessoas conhecessem as histórias de pessoas interessantes na zona rural, que tem muita história para contar. Vamos fazer aquelas isso. Pessoas que sofreram na pele, no sol quente, a lida diária na vida para poder sustentar todos nós aqui da cidade com o seu trabalho, com o seu empenho, com aquela vida mais tranquila do que essa vida nossa. Por que nós somos tão bons
E tem pessoas da zona rural que não trocam nada para sair de lá para vir para a cidade. O que tem então, né? Então essas coisas. E eu quero assim acrescentar, Patrick, é assim. Há pouco tempo agora eu estive na Europa. Eu fiz um tour pela Europa lá. Eu andei na Alemanha, eu estive na Inglaterra, França, né? Alemanha, França, Inglaterra e depois eu fui na Escócia. Por que eu estou falando isso? Porque eu acho importante que as pessoas daqui, as pessoas do Brasil, possam ter esse espírito de sair para conhecer novas culturas, novas formas de viver, novos modos de viver, né? Modo de gerenciar a vida pública, a vida administrativa. O que significa respeito pelas pessoas, pelas coisas? Eu vi muito. Por exemplo, na Europa lá, Marcos, meu irmão, falou assim, ó, se você encostar numa abelha, pelo amor de Deus, não mate a abelha aqui. Que aqui são 6.000 euros de multa para quem encostar numa abelha. Porque a abelha é que proporciona a possibilidade do ser humano estar vivo, isso aí já está comprovado. Então há um respeito muito grande, assim, nessa questão. E também, Patrick, dizer sim, que nem tudo aqui é ruim. As pessoas pensam, não, eu podia tanto estar morando fora, que maravilha e tal. Não, nós também temos coisas muito boas. Nós temos uma biodiversidade muito diferente. Ali você vê muito tipo de árvore, uma só. É mais aquele pinho. Aqui não, nós temos quanto tipo de árvore que a gente pode citar só no Cerrado aqui, né? Inclusive essa época agora que o IP tá florindo, coisa bonita. Uma coisa maravilhosa que você não vê lá fora. Mas aí você vê boas estradas, você vê que a saúde funciona a 1000 por hora. Então essas coisas compensam a pessoa sair para ver, ter acesso a novas culturas. E a alimentação? A alimentação brasileira ela é conhecida mundialmente como a melhor de todas e realmente isso aí. E você comprovou agora? Que realmente é mesmo? A alimentação brasileira ela realmente é fora do comum. Nós temos aqui muito acesso à carne. Lá você não acha carne de boi para comprar. Você achou tripa lá, Alexandre? Tripa não. Deve até ter, porque tem lugar que cria muito porco, né? Mas não sei se eles fazem. Se eles sabem aproveitar. Aproveitar, né? Como a gente aproveita bem ela por aqui, né, Patrick? Com certeza. Então essa questão eu acho muito importante, porque nós aqui temos coisas muito boas. Lá você não existe gado, criação de vaca Nelore, igual nós temos aqui, que alimenta, né, as pessoas. Então lá dificilmente teríamos uma oportunidade de fazer um frango caipira que nem aquele que nós fizemos lá na roça lá, não? É bem difícil. Inclusive, vamos mandar um abraço aqui para o Arley, né? Qual o nome do outro lá? O dono do Arley. O Arley estava com a gente lá, moço? O caseiro seu lá? É Ronei. Ronei. Patrick, lá é assim, eu paguei R$350 num pedaço de bife. Quando chegou a conta, eu não sabia por que era aquilo. Tinha comido um pedacinho de carne. Ah, por quê? Porque 100 no lugar gramas? 100 gramas de carne, mais ou menos? Mais ou menos. Então, você paga R$350 porque carne é uma iguaria. O feijão é doce. São culturas diferentes, sabe? Mas eu jamais trocaria a alimentação nossa pela alimentação deles ali também. Então, assim, mas é bom que a gente conheça outras culturas, outras coisas. Tem muita coisa bacana, Patrick. Você pega uma cidadezinha de 3.000 habitantes, tem tudo dentro desse lugar, sabe? Farmácia da melhor qualidade, supermercado imenso. Você acha de tudo que você pensar, você encontra, sabe? Tudo muito bem arquitetado, organizado. Gostei muito, Patrick, de isso é bom. Ter visto. Isso é bom você relatar essa experiência com essa viagem que você fez. Eu ia te perguntar a respeito, mas é bom que as pessoas possam perceber que é importante a gente também, de vez em quando, ter a oportunidade de sair, ver... Exatamente. Exemplos, uma coisa que eu percebi em seus vídeos, que dificilmente você vê uma casa murada lá onde você estava, então são exemplos que a gente tem que ver, né, que seguir, vamos dizer assim. A gente, lá eu tive exemplos de formas de viver diferente daqui. Eu acho que o Brasil ainda é um lugar muito violento. Nós não precisamos de tanta violência, não, nós precisamos de mais paz, mas que tenhamos também justa distribuição de riqueza. É inaceitável haver miséria ainda, Patrick. 2022.
Isso aí é por quê? Porque o sistema é muito mal organizado. As pessoas que entram para a política, vamos dizer que o que apresenta na televisão não seja mentira. E que há desvio de bilhões, de trilhões. Você está tirando o dinheiro da boca de pessoas que precisam de um melhor funcionamento, por exemplo, de um judiciário, da saúde, de infraestruturas para educação, cultura. Então eles estão apropriando desse dinheiro para uma ou duas pessoas. É roubo. Então o que acontece? Para lá, você já não vai encontrar esse tipo de coisa, porque lá a lei é rigorosa e é rigorosamente aplicada. E outra coisa, Patrick, assim, há uma cultura já com as crianças já vão para a escola aprendendo a obedecer, a saber os seus limites dentro da sociedade. Então, assim, eu acho muito importante, eu gostaria muito. E outra coisa que eu falo, Patrick, é interessante. A viagem daqui para a Europa, se você souber calcular bem, tirando a passagem aérea, que você também consegue pegar com promoção, é muito mais barato do que a vida no Brasil. Aqui no Brasil, lá você trabalha e ganha em euro, mas também você vai gastar em euro. Aqui no Brasil, você ganha em real e gasta em euro. Olha o preço da alimentação hoje, como que tá. Você chega no supermercado, você não sabe como que pode uma inflação tão alta com uma situação de vida tão complicada, pós-pandemia. Você chega no esses dias eu fui na farmácia aqui, um produto por R$12, por R$15, 50 gramas. Numa outra farmácia de 100 gramas por R$12. Ou seja, o dobro do valor que dava para poder comprar duas vezes por menos preço ainda. Então, ou seja, as próprias pessoas precisam de ter essa consciência de serem mais honestas, entendeu? Isso é muito importante, Patrick. Eu vou pedir você para finalizar fazendo um pontilhado ali na viola novamente, porém, Alexandre, tem uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui, como eu sempre digo, é a mesma pergunta, porém com diferentes respostas. Pergunto para todo mundo, inclusive perguntei para a doutora Antônio Pinto com 96 anos. O que é a vida para você? Patrick, a vida para mim é poder estar perto das pessoas que eu amo e estar no lugar que eu gosto. A vida para mim ela é a simplicidade do homem do campo, a simplicidade em você poder dormir bem. A vida para mim ela é poder pegar uma viola despreocupado, fazer um solo de um Tião Carreiro, de um Almir Sater, poder ouvir uma boa música. A vida para mim é poder estar junto dos amigos, poder compartilhar alegrias e tristezas. A vida para mim é poder lutar por um ideal de vida melhor para mim e para todos. A vida para mim é poder construir para minha família e principalmente para as minhas filhas, para elas estarem bem inseridas na sociedade, respeitando a todos, sendo boas profissionais no futuro, se Deus quiser. E eu falo, Patrick, hoje muita coisa mudou, mas a vida da gente deveria ser como naquele tempo, em que a gente ainda era criança e que podia sair com tranquilidade, com menos aflição, né, com menos tribulação do dia a dia, né, como diz aquela música, né, ando devagar porque já tive pressa, porque já chorei demais, ou seja, andar mais devagar, porque a gente anda com muita pressa. Essa para mim é o resumo da vida, e a vida para mim é poder olhar para os meus pais, para minha mãe, que agora vai lançar um livro, um livro muito interessante, vai sair pela Amazon. Sério? Ela vai sair agora? Vai sair esse livro. Ela já tem um livro. Ela vai falar sobre literatura. Tem como ela vir aqui lançar esse livro aqui, não? Sobre simbolismo. Acredito que se fizer um convite, ela vinha, sabe? Assim, ela reúne vários temas em um só livro. Uma coisa muito bem estudada, Patrick. Mamãe, ela é formada em música pelo FMG, é formada em letras e é formada em francês. Mamãe, ela é uma das pessoas mais inteligentes que eu já vi na minha vida. Culturalmente, eu não consigo encontrar alguém que consiga chegar perto das coisas que ela, da filosofia até de vida dela.
ela entende muito de sociologia, muito de filosofia, então ela escreve muito bem, ela sabe muito. Naquela época que ela estudava, era rigoroso os estudos, eram rigorosos. Meu pai formou em filosofia e medicina também pela UFMG, no momento que as coisas eram muito complicadas. Então a vida para mim é poder admirá-los, saber que eu tive bons pais, que eu tenho minha mãe ainda, e isso para mim me faz muito feliz, Patrick. Então isso é a vida para você. Essa é a vida para mim. Que bom, bom demais. Gente, que legal conversar com mentes brilhantes, né? Pessoas que têm essa inteligência para poder falar de tudo. Olha só, a gente falou aqui de esporte, né? Por causa da academia. Eu nem perguntei para ele se ele sonhava em ser jogador de futebol, porque outro dia eu vi um vídeo dele jogando. Esse sonho aí, acho que seria até impossível, porque perna de pau. Eu era bom lateral, Patrick. Naquela época, só que hoje não tem condições de jogar com o peso que eu tô. Mais de 100 quilos. Pai, Felipe falou comigo que você tinha uma cintura fina e não sei o que. Ele deve ter perdido essa cintura em algum lugar por aí. Eu passei em algum lugar e tomaram essa cintura de mim, Patrick. Ó, falamos de esporte, aqui nós falamos de política, que é uma coisa que Alexandre gosta. Falamos de direito, de família, né? Que eu vejo que a família é bem presente na vida dele também. E falamos de música. Podemos finalizar com música? Pode ser? Dá? Vamos, Patrick. Vamos ver aqui o que a gente... Alexandre, eu quero agradecer mais uma vez. Eu sei que seu tempo é corrido, você trabalha muito e tirou esse tempinho para vir aqui hoje fazer parte desse bate-papo, dessa conversa com a gente aqui no podcast Os Notáveis. Eu quero até agradecer também o presente outro dia que eu ganhei, a caneca aqui, ó. Muito obrigado, viu, gente? Um abraço. Então vamos fazer um pontilhado aí? O som da viola aqui no fone é uma coisa espetacular, viu, gente? Coisa boa, e sim, nada melhor do que finalizar uma conversa boa dessa com uma boa música. Alexandre, mais uma vez agradeço muito, estou muito feliz com esse bate-papo aqui e eu já te convido para voltar novamente, quem sabe trazer sua mãe aqui para a gente falar do livro. Sim, enfim, muito legal, muito obrigado mesmo, viu? Patrick, eu que agradeço. E eu peço que as pessoas atendam os pedidos de Patrick para vir aqui e que ele possa também fazer esse podcast. Eu sempre falo com ele, as pessoas também da zona rural que precisam ser ouvidas, porque elas têm muitas histórias interessantes. Vamos fazer assim. E as pessoas mais velhas também, né? Aproveitar que essas pessoas estão aí ainda para poder trazer para a gente um pouco mais da história de Brasília e de Minas, a história do mundo, como as coisas têm sido feitas ao longo desse tempo aí. E eu agradeço bastante, Patrick, essa oportunidade de estar aqui. Você que é o precursor desse canal maravilhoso, o podcast dos Notáveis, que a gente não entende como ainda não tem, a cidade toda não está inscrita ainda, mas eu acredito que as pessoas com o tempo vão entender o que é esse programa e que representação que ele vai ter para o futuro. Isso vai acontecer muito em breve. Não, e nosso objetivo está sendo alcançado. Aos poucos a gente chega. Graças a Deus, Patrick, tem ido bem, tem saído bem. O resultado de tudo isso, Alexandre, é quando eu saio na rua, que as pessoas falam, eu assisti fulano de tal entrevista. Então, a gente vê, vai ter assunto aqui que a pessoa não vai se interessar.
vai ter outros que vão se interessar, né? Enfim, mas o importante é esse movimento que o canal tá tendo, a aceitação, tá boa. No início foi difícil, mas graças ao apoio seu, de outras pessoas, igual o Felipe, que empenharam muito. Eu tive também algumas amigas, alguns amigos que pediam ali, se inscreve aqui no canal, faça isso e tal, ajuda aí. As coisas, como eu sempre digo, Alexandre, as coisas acontecem na hora certa, na hora de Deus. A gente tem que sempre seguir a hora de Deus, como diz minha avó, é o tempo de Deus. Tem tempo para... A gente está plantando, vamos colher, pode ter certeza. É isso aí, meu amigo. Muito obrigado, viu? Eu agradeço mesmo, do fundo do meu coração. Estou muito feliz em ter feito esse bate-papo aqui com você. Obrigado, Patrick. Acrescentou muito, abrilhantou muito aqui para o nosso canal. Gente, eu quero agradecer também a Drogaria Barbosa, a Drogaria do Barbosinha e MG Telecom e Conecta Celular. Um abraço muito especial do Patrick Rodrigues. Se inscreva no canal, a pedido meu, do Alexandre e de muitos que por aí afora apoiam o canal podcast Os Notáveis. Um abraço especial do Patrick Rodrigues e a gente se encontra em uma próxima oportunidade. Valeu! Valeu. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast Os Notáveis, com Patrick Rodrigues.